tudo bem? Estamos novamente aqui no canal Mundo da Matemática para mais uma aula. E na aula de hoje vamos falar sobre proporção. Vamos entender o que significa em relação a como se aplica na matemática. Vamos à aula? Então aqui eu tenho, pessoal, a explicação, a definição. Proporção é uma igualdade de duas ou mais razões de determinadas grandezas. Bom, proporção é igualdade de duas ou mais razões. O que é razão? Razão, ela é uma divisão entre duas grandezas, tá? E o que é grandeza? Grandeza é tudo que se pode medir. Bom, podemos observar a seguinte propriedade em relação à proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Professor, o que significa isso? Bom, essa propriedade é chamada de propriedade fundamental da proporção. Bom, mas o que é isso? Bom, primeiro que produto, na matemática, é multiplicação. Então, o que é meios? Vamos lá. Seguindo essa situação aqui, ó, produto dos meios. Os meios, ou o meio, seria a diagonal principal dessa situação aqui, ó. Ou seja, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, A vezes D. Ou seja, a multiplicação dos elementos da diagonal principal tem que ser exatamente igual, ou seja, o resultado tem que ser o mesmo, que a multiplicação da diagonal secundária, que é os extremos. Meios, extremos. Ou seja, o produto dos meios, ou seja, a multiplicação, o resultado da multiplicação dos elementos da diagonal principal, o produto dos meios é igual, tem que ser igual ao produto dos extremos. Ou seja, tem que acontecer que A vezes D tem que ser exatamente o mesmo resultado que B vezes C. Vamos isso na prática, numericamente falando, e aí vocês vão entender melhor. Eu tenho aqui essas duas frações. Vamos fazer então, analisar a proporcionalidade entre elas, se elas são proporcionais. Fazendo de que forma? Multiplicando os meios, 2 vezes 30, e deve ser igual ao produto dos extremos, 6 vezes 10. Será que é igual? 2 vezes 30, 60. 6 vezes 10 também é 60. Ou seja, essas duas frações, essas duas grandezas são proporcionais. Uma outra forma de ver se é proporcional ou não é fazer a divisão do numerador pelo denominador e obter a fração, a razão decimal. Então eu vou encontrar um número decimal dessa fração e dessa. Tem que dar o mesmo resultado. Porém, então eu vou fazer aqui a conta. 2 dividido por 6, que seria o numerador dividido pelo denominador, e da mesma forma farei com a outra fração. Terá que dar o mesmo resultado. Bom, fazendo meus cálculos aqui, não posso fazer a divisão sem colocar o 0 e 0 e vírgula. Pronto. Agora, quem vezes 6 chega perto do 20? O 3, que vai me trazer o 18, que vai me sobrar o 2. Bom, professor, quando termina o resto, eu tenho que continuar a conta de que forma? Coloco um 0 aqui, não precisa de vírgula lá, ok? Já tá posto desde o início. Quem vezes 3 dá 20, ou chega perto, 3 novamente, que vai dar 18, que de novo vai sobrar 2. Ou seja, o que significa? Que vai dar uma dízima periódica, vai dar 0,333, vai dar uma divisão infinita, ok? Agora esta aqui, ó, 10 dividido por 30. Bom, como ambos têm zero, eu posso simplificar cortando os zeros. Então eu vou obter 1 e 3. Dá para dividir 1 por 3? É igual. A gente coloca o zero aqui, 0 e vírgula. Aí eu vou me remeter aqui à tabuada do 3. Quem vezes 3 chega perto do 10? O próprio 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Para continuar, porque sobrou o resto, novamente eu coloco 0. Não preciso de pôr a vírgula lá, porque já está posta, né? E continuo. Quem vezes 3 dá 10?
ou chega perto, de novo é o 3, que vai dar 9, que vai sobrar 1. No mesmo caso que aqui, vai sempre sobrar resto, e aqui sempre vai ser acrescentado 3, ou seja, também dá uma dízima periódica 0,33, ou seja, o resultado decimal, tanto na primeira fração como na segunda fração, é o mesmo resultado, ou seja, também está indicando que as frações são proporcionais, elas apresentam a mesma razão decimal, ok? E também pelo cálculo utilizando da propriedade fundamental da proporção. Muito bem, vamos então a esses outros exemplos. Verifique se as razões a seguir são proporcionais. Vamos lá. Então eu tenho esse exemplo 1 com 3 itens a ser resolvidos. Eu preciso saber se são proporcionais. Bom, utilizando a propriedade fundamental da proporção, vou multiplicar os meios e depois os extremos. Aqui nesse caso aqui, ó, 2 vezes 100. 2 vezes 100, 200. Tem que ser igual ao produto dos meios. Então, estou fazendo aqui, ó, a multiplicação do produto dos meios tem que ser igual ao produto dos extremos. 8 vezes 25. Ora, 8 vezes 25, se fizermos a conta, vai dar também 200. Ok? Ou seja, neste caso, são proporcionais as frações aqui colocadas. Se você quiser, você pode fazer de outra forma, não utilizando essa multiplicação, fazendo a divisão do numerador pelo denominador. Aqui, ó, o 2/8, se você simplificar o 2 pelo 8, aliás, se você simplificar a fração, ó, vou colocar aqui, 2/8. Se você simplificar, dividindo por 2 e por 2, você vai obter 1/4. Se você fizer a mesma coisa aqui, ó, se você simplificar o 25 centésimos, dá para perceber que dá para dividir por 25 em cima e por 25 embaixo. Então, se eu fizer a divisão, aqui vai dar 1, 100 dividido por 25 vai dar 4, ou seja, ambos dão 1/4. E 1/4, se você dividir 1 pelo 4, vai dar 0,25 na forma decimal. Ou seja, já pela fração já dá para ver que são proporcionais, porque fazendo a simplificação, tanto do 2/8, que está aqui, como do 25 centésimos, que está aqui, ambos vão ter como fração irredutível 1/4, ok? Caso você quisesse dividir 2 pelo 8 e o 25 pelo 100, você obteve o 0,25 em ambos os resultados. Ou seja, também daria para perceber que as frações, elas são sim proporcionais. Então sim, a resposta é proporcional, ok? Vamos à letra B. A letra B também farei da mesma forma. A multiplicação dos meios e depois dos extremos. Tem que ser iguais. O 40 vezes 15. Bom, 4 vezes 15 é 60. Se eu colocar o zero, dá 600. Então, 40 vezes 15, já sei quanto vai dar. Tem que ser igual a 120 vezes 5. Olha, aqui já dá para ter a ideia, caso você não consiga fazer a conta de cabeça, pode fazer a conta mesmo na caneta. 40 vezes 15 vai dar 600. Se eu fizer a conta aqui, ó, 120 vezes 5, também vai dar 600. Ou seja, também são proporcionais. Caso você queira, por exemplo, fazer a simplificação, por exemplo, do 40 com 120, você quer fazer de outro jeito, você não quer fazer assim, 40 sobre 120, se você puder, você já pode cortar o zero, já virou 4 sobre 12. Se você simplificar em cima e embaixo, dividindo por 4 e por 4, você vai obter 1/3, ok? Se você simplificar o 5 sobre 15, dividindo em cima e embaixo por 5, você vai perceber que também vai dar 1/3, ou seja, vai dar a mesma fração irredutível. E se você dividir 1 pelo 3, você vai encontrar a dízima periódica 0,3 em ambos os casos. Certo, pessoal? Caso você queira fazer 40 dividido por 120, você vai achar 0,3333,
se você dividir o 5 pelo 15, também vai encontrar o mesmo número decimal. Então não tem uma maneira só de fazer. Você pode usar a propriedade fundamental da proporção, que é a multiplicação dos meios pelos extremos e ambos os lados tem que dar igual, ou você pode dividir o de cima pelo de baixo, em ambos os casos também vai ter que dar igual. Aí vai conferir se é proporcional ou não. Neste caso, sim, é proporcional às duas frações, beleza? Vamos para o terceiro item aqui, ó, o terceiro exercício. Será que é proporcional aqui, ó, a multiplicação? Vamos ver. Se eu multiplicar os meios, aqui, ó, 3 vezes 25, 3 vezes 25, será que vai dar a mesma coisa que 12 vezes 5? Vamos ver se vai dar. 3 vezes 25 é o 25 mais 25 mais 25, 75. Aqui vai dar 75. E 12 vezes 5, 12 vezes 5 é 12 mais 12 mais 12, 5 vezes. Produto é a soma de parcelas. Eu vou obter aqui, ó, 60. Ora, 75 é igual a 60? Não, é diferente. Esse símbolo aqui é o símbolo do diferente. Portanto, aqui não é proporcional, não é proporcional às duas frações. Beleza, pessoal? Então, aqui está bem claro como se faz para saber se duas grandezas, se duas razões são proporcionais ou não. Tá aí, pessoal, tivemos essa definição do que é proporção, né? E também um exemplo a respeito. Na aula seguinte, na segunda parte desse assunto, vamos mostrar um segundo exemplo já utilizando variáveis incógnitas ali para nós entendermos também uma outra forma de ver proporção, tá beleza? Então, se você gostou dessa aula, essa aula ajudou você, deixe o seu like e também compartilhe nas suas redes sociais aqui o canal. Caso você não venha a ser inscrito ainda, você está visitando o canal pela primeira vez, clique no botão inscreva-se, você não vai pagar nada por isso. Não assista apenas, também se inscreva no canal, porque além de ajudar você, ajuda o canal, porque se o canal cresce, o YouTube vai entender que está ajudando, então vai recomendar o canal a outras pessoas, beleza? Então não se esquece, hoje tivemos a primeira aula sobre proporção, uma definição e um exemplo. Na próxima aula vamos colocar um segundo exemplo para entendermos melhor sobre proporção. Então espero vocês para a próxima aula. Até lá!